Olá a todos, bem-vindos à aula 3 do curso de Photoshop básico para iniciantes. E nessa aula nós vamos aprender a como usar as linhas guias. Mas antes disso eu tenho que explicar para você o que são as linhas guias. As linhas guias elas são nada mais do que linhas imaginárias na sua imagem que não alteram o resultado final, mas sim te ajudam a conseguir manter um alinhamento, poder alinhar a sua foto, podendo deixar partes tortas um pouco mais retas e conseguir centralizar certos tipos de elementos. No caso, estou com a mesma foto aberta da aula anterior, então se você não assistiu a aula anterior, convido você a assistir. Tá? Vamos aqui sem enrolação, não tem muita coisa para falar, é bem fácil mesmo. Tá? Primeira coisa que você precisa fazer é ativar as réguas e as linhas guias. É muito fácil. Com o atalho do seu teclado Ctrl R, você consegue ativar as réguas, que é o principal passo para você conseguir de fato usar as linhas guias. A régua ela faz basicamente um L, então eu tenho aqui tanto na parte superior quanto na parte lateral do meu Photoshop. E puxando aqui de cima para baixo, nós temos a linha guia na horizontal e puxando do lado esquerdo nós temos ela na vertical. E a linha guia ela é muito importante para você conseguir realizar aquilo que eu acabei de mencionar. E aqui vai uma dica de ouro. Para você conseguir fazer um alinhamento perfeito da sua imagem, você deve se atentar a esses pontos que ficam presentes quando você clica em qualquer elemento no Photoshop. Seja ele efeito de luz, seja ele texto, seja ele imagem. E é muito importante você saber utilizar as linhas guias para você não deixar nenhum dos elementos torto. Tá? Eu tenho aqui a minha camada de referência, como eu falei sobre hierarquia de camadas, eu deixei ela embaixo, ela está 100% ajustada dentro da imagem que eu quero, porém nós podemos reparar que a imagem mesmo da moça, ela não está alinhada com a imagem de baixo. Tá? Eu poderia fazer desse jeito, porém a gente perde um pouco de tempo e acaba não tendo um resultado muito satisfatório. Depois eu vou alinhar esse texto com o centro dessa imagem. Então vamos lá. Primeira coisa, você deve clicar na sua camada de referência, que no caso é essa minha camada branca, e eu vou puxar as linhas guias até ela dar uma travada na parte principal aqui, que é a parte central. Tá? Faço tanto isso para as linhas da lateral quanto para as linhas de cima. Então aqui basicamente é o centro da imagem do ponto de referência, que no caso é essa camada em branco. E agora, com a minha imagem selecionada, no qual eu desejo alinhar, eu vou ali puxar para conseguir fazer o ajuste dela, e agora eu consigo ter um ajuste bem melhor. No caso, a imagem de exemplo que eu estou utilizando, ela é exatamente o mesmo tamanho da camada branca atrás. Eu não tive muita dificuldade para poder alinhar essa camada. Mas agora eu quero adicionar esse texto ali realmente alinhado com o centro da minha imagem de referência, tá? Do meu ponto de referência. Então, para fazer isso, eu vou clicar no seu texto, ele abre esses outros pontos de referência, e eu vou vir aqui na lateral dele, você pode ver que ele abre ali uma setinha diferente para ambos os lados, e com o Shift selecionado, eu vou ali fazer um ajuste de rotação desse texto. Clicando mais uma vez aqui, eu tenho ali os pontos de referência, e quando nós vermos que ficou roxo, as linhas que eram azuis, você tem ali um alinhamento completo da sua imagem. Deixa eu só desabilitar a imagem dessa mulher para você conseguir visualizar melhor. Nós temos aqui esse texto 100% centralizado no meu ponto de referência. Caso você não queira fazer, esteja muito perdido a fazer com o mouse, você pode também ali fazer com o teclado, que ele consegue ter um controle bem maior. As linhas guias também servem para você manter um alinhamento, seja de um cenário ou seja ele de um texto. Eu poderia ter esse texto, por exemplo, levemente torto, então eu só poderia perceber usando as linhas guias, né? No caso, a gente pode ver que a última letra ela não está alinhada com a primeira letra. Então esse aqui você já conseguiria reparar muito melhor como está a sua imagem, tá? As linhas guias também servem para um caso de uma imagem onde você tem um cenário horizontal, você conseguir ali fazer o alinhamento. Bom, eu tenho essa imagem aqui selecionada para vocês, apesar dela não estar com a qualidade muito boa, ela tem exatamente o que eu queria, que é um horizonte. E para a gente conferir se esse horizonte está realmente alinhado, nós vamos aqui clicar Ctrl R para podermos ativar as réguas,
e vamos puxar uma linha guia da parte de cima, tá? E a gente pode ali conferir o alinhamento dessa imagem. Lembrando que aqui no caso, como é uma paisagem natural, tudo bem que não esteja 100% alinhado, até porque nós estamos aqui falando de uma água e ela tem realmente alterações e variações ali do tamanho. Aqui no caso a gente pode reparar que há uma dificuldade para a gente enxergar a linha guia, porque ela basicamente ficou bem difusa ali com a água do mar. Para a gente conseguir alterar a cor dessa linha guia, dê 2 cliques em cima dela e nós temos aqui um painel de preferências para guias, grades e fatias. Tá? No caso aqui, tela de pintura, seria a tela onde a gente está trabalhando. Como aqui no caso está a cor ciano e ela ficou bem misturada com a cor da água aqui da minha imagem de fundo, eu vou selecionar outra imagem e vou colocar, por exemplo, vermelho claro ou então amarelo para ficar ali bem destacado, bem visível, tá? Deem um OK e agora eu tenho a minha linha guia de outra cor. Tá? Caso você queira alterar, você tem essas alterações aqui possíveis. Né? Então aqui eu consigo selecionar qual cor eu consigo enxergar melhor. No caso, como essa imagem está bem forte, então está bem difícil realmente de enxergar, mas nós conseguimos usar a ferramenta Zoom, por exemplo, para conferir o alinhamento. Então é isso, basicamente é isso, como você utiliza as réguas e linhas guias, não há muito mistério também, de uma maneira bem rápida e bem eficaz. Com o tempo você vai pegando ali o costume de manter um alinhamento dos objetos e a linha guia ela ajuda bastante você a manter ali o espaçamento correto entre formas e manter um alinhamento correto também. Tá? Mais uma vez, vou fazer aqui um alinhamento de uma imagem. No caso ela já está exatamente como eu precisava. Eu posso puxar essa linha aqui de cima, fazer ali agora um alinhamento de um objeto. Lembrando que nem sempre um alinhamento ele precisa estar no centro da imagem. Eu poderia, por exemplo, usar as linhas guias também como um ponto de borda de segurança, tá? Onde eu poderia usar essa linha guia, por exemplo, para eu não passar das bordas de segurança. Então basicamente é isso, a aula 3 de como usar as linhas guias chegou ao fim. Te espero para a próxima aula, que é a aula 4. Nós vamos ensinar aqui o funcionamento das pranchetas e como exportar ela em carrossel. Tá? Então vai ser muito importante para você essa aula, porque agora nós vamos dar um passo a mais na questão do profissionalismo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, te espero na próxima aula e boas edições.